Boa noite mais uma vez a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês e também pelas pessoas que nos acompanham pela internet. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Nós leremos do verso 1 ao 15. Mateus, capítulo de número 10, versículos de 1 a 15. Hoje nós iremos observar algumas marcas no ministério de proclamação da mensagem do reino exercida pelos apóstolos. Como os apóstolos deveriam proclamar a mensagem do reino. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do 1 ao 15. Eu queria também desafiar os irmãos da mídia a colocar também o texto aqui do meu lado, para que todos os irmãos, todas as pessoas possam também acompanhar. Mateus capítulo 10, do 1 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, nós rendemos graças ao Teu poderoso nome, pelo culto, pela adoração, por Tua palavra. E pedimos a iluminação do Teu Espírito para entender o texto sagrado e, sobretudo, aplicá-lo à nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O versículo de número 5, meus irmãos, ele nos orienta acerca do que o texto trata. O versículo 5 diz que Jesus está instruindo os seus
apóstolos na proclamação da mensagem do reino. Eu quero lembrá-los que no final do capítulo 9, Jesus pediu para que os seus discípulos orassem por ceifeiros, orassem por pessoas para o campo, para a grande colheita. Já no capítulo 10, aqueles que estavam orando são as pessoas enviadas. Nós temos o nome de cada um deles, dos versos de número 1 a 4, os 12 apóstolos do Senhor, que são enviados para proclamarem a mensagem do reino em cidades, vilarejos e casas. Nós observamos, inclusive, que o Senhor Jesus concedeu sua autoridade para esses discípulos. Direcionou cada um deles para um público-alvo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e concedeu para cada um deles também a mensagem que eles deveriam proclamar. Eu expliquei para os irmãos que Jesus ele tinha, nesse dado momento do seu ministério, um público-alvo, porque, de fato, Jesus ele foi enviado para a nação de Israel. João faz lembrança disso no capítulo 1, no verso 11, quando ele diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Uma vez que Israel rejeitou o seu Messias como plano de Deus, uma vez que Israel crucificou o Senhor da glória, e isso fazia parte do plano de Deus, então a mensagem do Messias não deveria agora ser proclamada apenas para Israel, mas para o mundo. E por isso que João continua no versículo 12 dizendo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nesse ponto do ministério do Senhor Jesus Cristo, a mensagem do reino deveria ser entregue às ovelhas perdidas da casa de Israel. Fazia parte do plano de Deus que o povo de Israel tivesse proeminência na recepção da mensagem do reino. Nós observamos também, isso é importante, que a mensagem que Jesus pediu para que eles proclamassem é que o reino estava próximo. E o reino está próximo significava que eles deveriam estar preparados. A única forma de estar preparado para entrar no reino é através do arrependimento. Eles deveriam se arrepender dos seus pecados e se prepararem para receber o seu Messias. Na continuação dessa instrução, note no versículo 5, a estes 12 enviou Jesus, de onde vem a palavra apóstolos, enviados, dando-lhes as seguintes instruções. Então, até o final do capítulo 10, nós teremos as instruções de Jesus no trabalho de proclamação da mensagem do reino. Nós queremos observar como deveria ser o ministério dos apóstolos, quais eram as marcas do ministério de proclamação do evangelho e fazer as pontes com a nossa realidade. Nós iremos observar que há pontos de continuidade, ou seja, aquilo que Jesus instruiu para os discípulos é o que acontece ainda hoje, e há pontos de descontinuidade, isto é, existem instruções que Jesus deu para os seus discípulos que se encaixa apenas ao contexto dos discípulos. E nós queremos ver isso. Quais são as marcas que acompanhavam o ministério dos apóstolos? E nós temos pelo menos 3 marcas. Nós vemos que o ministério deles, pelo menos por esse parágrafo, deveria ser marcado por sinais, isso está no versículo 8, pela dependência divina, versículos 9 e 10, e pela rejeição, versículos de 11 a 12. Então, essas são 3 marcas que nós encontramos no trabalho de
proclamação que os apóstolos deveriam fazer. Eles deveriam anunciar que o reino chegou. E para se entrar no reino, as pessoas deveriam se arrepender. E nós queremos estudar cada um dessas marcas que acompanhavam o ministério daqueles apóstolos. E vamos fazer isso a partir do verso 8. Leia comigo o versículo 8. Continuando a instrução, continuando a instrução, o Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Pronto. Nós temos um exemplo aqui de descontinuidade do ministério dos apóstolos para a nossa realidade. Jesus pediu que os seus discípulos curassem enfermos, ressuscitassem mortos, purificassem leprosos e expelissem demônios. E uma vez que eles receberam esse poder, essa autoridade, como está no versículo 1, de graça, eles deveriam usar esse poder em benefício do povo. Você poderia, nesse momento, se perguntar, por que essa marca não acompanha mais os proclamadores da mensagem do Evangelho? Hoje nós continuamos proclamando a mensagem do reino. Nós continuamos dizendo que o reino chegou. Continuamos dizendo que você precisa se arrepender dos seus pecados para entrar no reino. Mas por que não vemos mais, especialmente em igrejas tradicionais, históricas, a manifestação de sinais e prodígios como uma garantia, uma evidência de que a mensagem do Evangelho é verdadeira? Por que não vemos mais isso? Meus irmãos, lembrem-se que o que Mateus está fazendo aqui é contando a história do ministério de Jesus. Isso aqui não é um texto normativo, ou seja, que nos dá regras, normas e leis de como nós devemos nos comportar. Mas é um texto descritivo. Mateus está descrevendo o que ele pediu para os apóstolos realizarem. É muito importante usar essa regra de interpretação quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Existem pessoas que creem que Deus precisa fazer sinais miraculosos porque isso aconteceu em alguns eventos da história bíblica. Algumas pessoas que creem que Deus precisa fazer animais falarem porque ele fez a jumenta de Balaão falar. Por que o fato de Deus ter falado com um profeta através de uma jumenta significa que ele vai fazer exatamente isto hoje? Os textos das Sagradas Escrituras que você estiver lendo, você precisa fazer essa diferença, ter essa percepção interpretativa. Tem textos que estão contando apenas a história do evento. E tem textos que são normas, que são regras e orientações para a igreja. Por exemplo, entre as narrativas históricas do Novo Testamento, os Evangelhos e Atos, e as epístolas para as igrejas de Paulo, as epístolas têm proeminência na orientação de como a igreja tem que se comportar. Paulo está escrevendo para as igrejas na maneira como elas deveriam se portar, agir em diversas circunstâncias. Já os Evangelhos e Atos estão contando a história do ministério de Jesus e a história da continuação desse ministério de Jesus, no caso, através dos apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, é uma continuação do ministério de Jesus. É a história de como o Espírito Santo agia agora através dos apóstolos. Mas são história.
Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês. Existem textos que contam história e existem textos que nos orientam como se comportar. Naqueles textos que se contam história, nós temos princípios e aplicações. Veja o que eu estou dizendo. Aplicações para a nossa época. Por exemplo, esse texto não fala para a nossa realidade. Você está dizendo, mas pastor, Jesus está dizendo para os apóstolos, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Isso deveria acontecer hoje se são marcas do ministério de proclamação dos apóstolos. Primeiro, notem que no verso 1, essa autoridade não foi dada para toda a comunidade da igreja. A propósito, não existia nem igreja na época em que Jesus estava orientando os seus discípulos. A igreja só começa em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Nós temos quase que uma comunidade de seguidores de Jesus. Jesus está formando os seus seguidores. E no versículo 1 você tem a seguinte frase, leia comigo. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Pergunto, para quem Jesus, deu essa autoridade? Para os 12 discípulos que ele escolheu. E não vemos essa autoridade sendo concedida na continuação da proclamação do Evangelho. Se você abrir a Bíblia para o Evangelho de Marcos, por favor, abra sua Bíblia para lá. Marcos capítulo 16. É um texto muito instrutivo para entendermos a função dos sinais, dos milagres. Marcos, capítulo de número 16. Em Marcos 16, nós temos uma orientação muito clara acerca de como os sinais eles deveriam serem usados no trabalho de proclamação do Evangelho. Veja o capítulo 16 de Marcos. Jesus ele diz o seguinte no verso 15 para os seus discípulos. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é um texto clássico, muito conhecido por parte da igreja. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, você precisa crer, depositar a sua fé na mensagem apostólica, que é a mensagem de Jesus, para você ser salvo. Verso 17. Estes sinais, notem que essa é uma palavra importante para você entender, sinais. Eu falei para vocês que o ministério de proclamação dos apóstolos, em primeiro lugar, é marcado por sinais extraordinários. Então, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em seu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. O problema é ler o texto até aqui apenas. Tem pessoas que dizem que tudo isso aqui deve existir hoje. Esses sinais devem acontecer na igreja do Senhor hoje. Mas porque eles falham em ler. Você não pode parar da leitura do texto somente até aqui. O texto está dizendo que esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, mas por um determinado tempo e com um propósito. Leia o verso 19. De fato, verdadeiramente, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de
Deus. E eles, tendo partido, eles aqui são os discípulos, pregaram em toda parte. Essa aqui era a mensagem, era o trabalho principal dos apóstolos, pregarem em toda parte. Notem, cooperando com eles o Senhor. Enquanto os apóstolos pregavam a mensagem do reino, pregavam acerca do arrependimento, o Senhor Jesus cooperava com eles. Como? Continue a leitura. Confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Qual era a função dos sinais no ministério dos apóstolos? Confirmar a palavra. Então, Jesus chamou os seus 12 apóstolos, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder e pediu para que eles anunciassem a mensagem do reino, curando enfermos, expelindo demônios, purificando leprosos, ressuscitando os mortos. E estes sinais tinham a função de quê? Confirmar a palavra. Essa era a função dos sinais para os apóstolos. Os sinais serviriam como um selo de autenticação de que a mensagem era verdadeira. Em Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia para lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e para ninguém esquecer, versículo 22, então é tudo no 2, Atos 2, 22, olha como o apóstolo Pedro fala a respeito de Jesus como Messias. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com quê? Milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Notem, Pedro está dizendo que Jesus é um homem aprovado por Deus por causa dos sinais que ele operou. Então, aqueles milagres que os apóstolos e que o próprio Jesus realizou tinham a função de autenticar a mensagem de Jesus. Tinha a função de demonstrar para as pessoas que as palavras, tanto de Jesus como dos apóstolos, eram verdadeiras, dignas de confiança, mensagem de Deus para o homem. Hoje, nós não precisamos mais disso, porque nós temos a Escritura Sagrada. Nós temos, inclusive, esses sinais hoje, descritos nas páginas da Escritura. A Bíblia não precisa de uma autenticação. Qualquer pessoa que leia, estude e se dedique à compreensão da Bíblia, vai perceber que ela é um livro verdadeiro e autêntico, escrito, orientado pelo Espírito Santo, escrito por homens, mas autenticado pelo Espírito Santo para a orientação da sua igreja. Naquele determinado momento do ministério de Jesus, quando ele envia os seus discípulos, era necessário sinais que autenticassem a mensagem deles. Hoje, nós não precisamos mais disso, pois nós temos a Escritura Sagrada. Em Hebreus capítulo 1, eu sempre cito esse texto para falar da descontinuidade do processo de milagres, de sinais para os dias de hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículos de número 1 e 2. Diz assim, você pode acompanhar na projeção aqui do lado também.
Havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes, e note, de muitas maneiras, sonhos, visões, revelações, pela boca da jumenta de Balaão, de diversas maneiras Deus falou no passado, na antiga dispensação, na antiga aliança, no Antigo Testamento. Aos pais pelos profetas, verso 2. Nesses últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Hoje, Deus fala pelo Filho. E o Novo Testamento é a mensagem apostólica de tudo que os discípulos, tudo que os apóstolos de Jesus aprenderam dele. Crer na mensagem apostólica significa crer em tudo que os apóstolos ensinaram. E tudo que os apóstolos ensinaram, aprenderam do Filho de Deus. Então, a mensagem do Filho de Deus, nós temos registrada pelos apóstolos nas páginas da Escritura Sagrada. Não precisamos de sinais extraordinários hoje para autenticar a palavra de Deus. Não precisamos de sinais extraordinários para autenticar a mensagem de que você precisa se arrepender dos seus pecados, de que você precisa se arrepender para entrar no reino de Deus. Não preciso mais desses sinais, porque a mensagem apostólica, a mensagem que eles herdaram de Jesus, nós a temos já autenticada nas páginas das Sagradas Escrituras. Não precisamos desses sinais mais hoje. E posso dizer mais, meus irmãos. Não existe mais dom de curas hoje. Note, eu não estou dizendo que não existem curas hoje. Não estou dizendo isso. Deus pode curar pessoas hoje? Pode. Nós oramos por isso. Em nossas reuniões de oração, nós oramos pela cura de irmãos. Mas nós cremos que não existe mais ninguém com esse poder, com essa autoridade, como os apóstolos possuíam. E quando você percebe qualquer um abrogando para si o dom de cura, você nota rapidamente que é muito diferente dos apóstolos. Se você dá uma conferida no livro de Atos, como é que os apóstolos exerciam sua cura? Bastava colocar os leitos, as roupas dos enfermos, e a projeção da sombra dos apóstolos curava os enfermos. A imposição de mãos. Não é assim que acontece mais nos dias de hoje. Deus pode curar por seu poder soberano. Ele continua sendo Deus todo-poderoso. E se Ele quiser curar seu problema de saúde, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Ele tem seus propósitos com as doenças que Ele te dá. Que Ele te dá. Isso mesmo. Ele tem seus propósitos. E Ele pode fazer isso. Mas ninguém hoje pode abrogar para si o dom de curas. Era algo contextual, era algo restrito aos apóstolos, para um dado ministério que Jesus estava os enviando. Então, no capítulo 10, quando Jesus ele diz, curai enfermos, versículo 8, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, ele está pedindo que os apóstolos façam isso para autenticar a mensagem que eles traziam. Arrependam-se. Mas por que você está dizendo que eu tenho que me arrepender? Porque o Messias chegou. Quem é o Messias? Jesus de Nazaré. Quais são os sinais? Olha os enfermos sendo curados. Olha os mortos sendo ressuscitados. Olha os leprosos sendo purificados. Esses sinais autenticariam que a mensagem daqueles apóstolos, que apontava para Jesus como o Messias, era verdadeira. Era a função dos sinais, autenticar. E quando nós lemos em Marcos, que aqueles sinais acompanhariam quem iria crer, você vê tudo isso no livro de Atos. O apóstolo Paulo pega numa serpente que o pica e ele não morre. Por quê? Porque se cumpre
o que Marcos capítulo 6, 16 estava narrando. Eles pegariam em serpentes, mas não morreriam. Eram sinais que autenticavam a mensagem. Imagina quando Paulo chegou na ilha de Malta, vinda de um naufrágio. Todo mundo quase tinha morrido no meio do mar, agora com frio, com fome, tentando se aquecer na fogueira. Paulo juntando os gravetos, uma serpente mortífera o pica. E todo mundo diz, esse homem de fato era um condenado. Ele merecia morrer. Porque se ele fugiu da morte do mar, a morte o encontrou na terra. Mas aí Paulo pega a serpente, joga na fogueira, ela queima, e ele continua trabalhando lá, proclamando, e ele continua o seu trabalho e não acontece nada. E todo mundo diz, esse homem é um Deus, e é a oportunidade que Paulo tem para quê? Para proclamar. E ele vai lá no principal daquela ilha e cura também aquele homem e anuncia o evangelho ali. Todos dariam atenção a Paulo por causa daquele sinal. Vocês entendem agora a função dos sinais? Não existem mais os sinais. Que vez por outra vocês encontram em algumas igrejas por aí afora. Aquilo ali não é obra do Espírito Santo de Deus. Não é. Porque é muito diferente dos milagres e dos sinais que nós encontramos no Novo Testamento. Isso era algo contextual, era algo restrito aos apóstolos. E o próprio texto nos mostra isso. Deu autoridade aos 12 para fazer aquelas coisas, e não para todas as pessoas. Mas nós encontramos, meus irmãos, uma outra marca no ministério dos apóstolos, que está nos versos 9 e 10. Jesus diz assim, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Bordão era aquela espécie de bastão, de cajado, que eles usavam para facilitar as longas caminhadas e que os pastores usavam também no cuidado com os rebanhos. Aí ele diz, porque digno é o trabalhador do seu alimento. A segunda marca do ministério dos apóstolos, e essa fala muito com aqueles que vivem da proclamação do evangelho, é a dependência de Deus. Meus irmãos, prestem muita atenção nesse detalhe. No verso de número 8, finalzinho do verso 8, Jesus diz o seguinte, de graça vocês receberam, de graça dai. Vocês já imaginaram a quantidade de dinheiro que os apóstolos poderiam ganhar se cobrassem por cada milagre, por cada cura? Imagine o que aquelas pessoas não estariam dispostas a pagar para terem suas enfermidades curadas, para terem os seus maus sanados. Eles poderiam usar aquele poder como fonte de grande enriquecimento. Mas Jesus orienta-os da seguinte maneira, vocês receberam esse poder de graça, e de graça vocês vão dar para as pessoas. Por quê? Ele vai dizer, porque vocês precisam aprender a depender do trabalho de vocês. No verso de número 9, Jesus vai dizer o seguinte, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre. Vocês vão fazer uma viagem pelas aldeias, pelas cidades, proclamando a mensagem do reino. Rapidamente eles poderiam pensar, a gente vai precisar de comida no meio do caminho. Então a gente precisa levar alguma coisa para comprar comida. Jesus se adianta dizendo, não, vocês não vão levar dinheiro algum nessa viagem. Vocês não vão levar 2 sandálias, vai ser só do pezinho de vocês. Vocês vão depender da provisão divina diante desse trabalho. Vocês não levarão 2 túnicas, vai ser só uma roupa, a túnica era a roupa tradicional daquela época. Vocês não vão levar alforje, ou seja, uma bolsa. Vocês não vão levar bolsa,
com algumas roupas reservas, com alguns mantimentos. Do jeito que você está, você irá às aldeias, às casas e às cidades proclamar o Evangelho. Vocês aprenderão a depender de Deus, e a providência divina será o resultado do trabalho de vocês. Então, os apóstolos, eles deveriam ir para aquela missão sem nada de reserva, apenas dependendo da provisão de Deus. Pronto. Isso aqui, meus irmãos, é uma marca que possui continuidade para os nossos dias, que nós podemos aplicar para a nossa vida. As pessoas que pregam o Evangelho, as pessoas que proclamam o Evangelho, elas precisam depender da provisão divina. Jesus conclui o raciocínio dizendo que o trabalhador é digno do seu salário. Eu não posso usar a autoridade que Deus me deu como proclamador da palavra de Deus para o enriquecimento. Eu preciso depender da provisão divina para ter o meu sustento de cada dia. Notem que Jesus está ensinando aqui, entre linhas, que o ministério de proclamação do Evangelho não é um ministério que traz enriquecimento. Se você acha que você planeja ser pastor para ter boa condição financeira, tome cuidado. Eu lembro que quando eu terminei o seminário, voltei para São Paulo do Potengi, eu encontrei uma senhora com quem tinha certo nível de amizade, e ela disse: ei, rapaz, você voltou por aqui? Eu digo: eu voltei, agora eu assumi a igreja batista, estou pastoreando lá a igreja. E aí ela disse: olha que bênção, você agora é pastor, agora sim, agora o negócio vai ficar melhor para a sua vida, né? Agora vai aparecer seu carro, sua casa, tudo isso aí. Na cabeça das pessoas, por causa de comportamentos de pastores maus, pastor serve para quê hoje? Qual a figura de pastor é qual hoje na cabeça de muita gente? De ladrão. Quando as pessoas dizem: eu ir para a igreja para dar o meu dízimo para o pastor, olha o meu dedinho aqui. Não é assim que as pessoas falam? Não é assim que as pessoas pensam? Por causa de falsos pastores que roubam o dinheiro das pessoas, que tomam o dinheiro das pessoas com falsas promessas do Evangelho, com falsas promessas de enriquecimento, todos os pastores acabam ganhando o título de quê? De ladrão. Essa semana mesmo eu estava conversando com um rapaz, com um pedreiro, a gente estava fazendo um orçamento para consertar ali a casa pastoral, e ele estava falando de sua experiência evangélica. Ele disse que sua madrinha é de uma igreja evangélica neopentecostal, por causa de ética, a gente não pode dizer o nome, mas eu fico doido para dizer o nome para vocês. E aí ele disse que estava lá naquela igreja, e aí de repente, quando era no momento do ofertório, o pastor, ele disse que assim, olha, o pastor fazia um culto maravilhoso, tinha uma palavra maravilhosa, mas quando chegava no momento das ofertas, ele mandava fechar as portas. E ele dizia que você tem que fazer uma oferta de sacrifício. Não é só trazer o dízimo para a igreja, não. Você precisava fazer uma oferta de sacrifício. Tem 2 motos? Vende uma e dá para a igreja. Tem 2 carros? Vende um e dá para a igreja. E assim Deus iria fazer prosperar a minha vida. Quando eu vi esse negócio, pastor, eu disse: rapaz, o besta é outro que vai ficar aqui. Bem, por causa dessas falsas igrejas, que não são evangélicas, por causa desses falsos pastores, que, usando a mensagem do evangelho, roubam as pessoas, porque Deus, em momento algum da Escritura Sagrada, pede para você fazer qualquer tipo de sacrifício desse jeito, vendendo, dando todo o seu salário, vendendo um carro para dar para a igreja, fazendo uma fogueira santa, onde você tem que trazer o seu colar de ouro e todos esses pertences materiais. Não existe isso na Bíblia. São criações humanas na tentativa de roubar as pessoas. E por causa disso, os pastores ganharam a fama de quê? De ladrões. São pessoas que roubam os outros. Aqui Jesus está orientando os seus discípulos
a dependerem de Deus. Eu até brinquei com essa senhora lá em São Paulo Potengi, né? Eu disse, se agora como pastor comecei a ganhar dinheiro, por que até hoje eu não tenho minha casa própria? Por que o carro que eu tenho é dado e não comprado? Eu não ia andar de Gol se eu ganhasse tanto dinheiro assim, não é verdade? Eu ia providenciar um outro melhorzinho, não é verdade? Cadê essa ruma de dinheiro que o pastor ele ganha? O trabalho de proclamação do Evangelho, ele tem que ser um trabalho que espera a sua provisão das mãos do Senhor. Os apóstolos deveriam esperar a provisão divina. Eles deveriam sair sem nada, meus irmãos, nas casas e vilarejos. Como é que eu vou tomar café? A casa que lhe recebesse, que ouvisse suas palavras, traria o café da manhã. Mas se não trouxer aquele café da manhã que eu gosto, espera aí. No trabalho de proclamação do Evangelho, não existem preferências. É interessante que tem um versículo que diz que Jesus está orientando os discípulos, é no Evangelho de Lucas, onde ele diz assim, olha, na casa em que você entrar, fique lá. Porque os discípulos poderiam ser tentados. Aquela casa ali, vem um feijãozinho verde na hora do almoço. Mas aqui vem só uma farofazinha. E eles poderiam ser tentados a quererem escolher a casa onde iriam ficar. Jesus disse, não, a casa onde vocês entrarem, fiquem lá. Se é ovo na hora do almoço, graças a Deus. Se é lasanha, graças a Deus. Vocês serão sustentados pelo trabalho de vocês. E por causa do trabalho de vocês, vocês vão receber o seu sustento. O trabalhador é digno do seu salário. É isso que Jesus Cristo ele diz no final do versículo 10. Digno é o trabalhador do seu alimento. Eles seriam alimentados no processo de trabalho de proclamação do Evangelho. Eles deveriam depender de Deus para a sua provisão. Um pastor verdadeiro, um pastor que proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele jamais pode escolher pastorear uma igreja por causa de recursos financeiros. Tanto que pastor não recebe salário. Pastor recebe uma prebenda, uma contribuição pastoral. E se a igreja não paga o pastor, ele não pode colocar a igreja na justiça. Isso aqui é meu salário, é o que eu mereço. Não, é uma contribuição. Tem até a história de um pastor que tentou colocar uma igreja na justiça, e quando chegou diante do juiz, o juiz perguntou, você vive de queles? Da provisão divina e da proclamação do Evangelho. De fé. Então você vai depender da sua fé e deixa a igreja em paz. Ele perdeu a causa. O pastor verdadeiro, aquele que proclama o Evangelho, não tem que fazer isso pensando em enriquecimento. Esse texto nos orienta a isso. Os apóstolos de Jesus estavam sendo treinados, que o trabalho de proclamação do Evangelho não é um trabalho que é exercido para ficar-se rico. É um trabalho que é exercido para a salvação de pecadores. E muitas vezes, faltando um pouquinho. Faltando, mas nunca faltando o necessário. Mas faltando em certas regalias que eles gostariam. Mas é um trabalho que não é marcado por enriquecimento. Eles não deveriam se preocupar com isso. Eles deveriam depender da provisão divina. Versículo 11 em diante, nós percebemos que Jesus orienta seus discípulos que no trabalho de proclamação do Evangelho, eles não somente teriam poder para exercer sinais e tinham que depender do Espírito Santo, mas eles teriam que esperar também rejeição. Agora pense comigo, eu vou sem nada, dependendo da provisão divina, e ainda vai ter pessoas que vão rejeitar, qual é a garantia que eu tenho aqui da minha provisão? Dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Leia o versículo 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Essa palavra aqui diz respeito à bênção. Venha a vossa paz, a vosso bem-estar, a
bênção divina, que é aquela famosa expressão judaica, o shalom, venha a bênção. Se, porém, não for digna, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, isso é uma casa digna. O que é uma casa digna? É uma casa que abre as portas para se ouvir a mensagem do reino. Se existir alguma casa que não vai fazer isso, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus, ele usa nesse momento um comportamento muito natural por parte dos judeus. Os judeus, quando estavam viajando e eram forçados a atravessar regiões gentílicas ou samaritanas, quando eles estavam voltando para casa, ou saindo de uma cidade ou uma casa assim, eles batiam os pés para que não carregassem a poeira de um território imundo ou a poeira de um local que não possuía a bênção de Deus. O judeu, ele fazia isso. Então, se você vivesse naquela época, você iria ver essa prática. Eles batendo o pó dos pés como uma demonstração de desprezo por não carregar o pó de uma terra que não continha a bênção de Deus. Então, Jesus, ele pega esse comportamento da época e ele diz, olha, se você entrar numa casa levando a mensagem do reino e eles não ouvirem e a paz voltarem para vocês, bata o pó de fato do pé de vocês, como uma demonstração de que aquela casa é indigna, não possui a bênção de Deus, mas, pelo contrário, o juízo. Veja o verso 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, note, Jesus faz lembrança para os discípulos que nesse trabalho de proclamação, eles encontrariam casas, cidades e povoados que iriam rejeitá-los. Então, note a proposta que Jesus faz para os discípulos. Vocês vão para essa missão, mas não vão levar nada. Vocês vão depender da minha provisão, da provisão divina. E nesse trabalho, vocês vão encontrar casas, cidades que vão rejeitá-los. Você acha que eles não poderiam pensar assim, mas espera aí, esse negócio aqui não tem garantia nenhuma. É loucura esse negócio aqui. Que conversa é essa? De entrar num ramo, num trabalho que não me traz garantia. Imagina, Pedro, André, Tiago, João, pensando assim, rapaz, a gente deixou a empresa dos nossos pais, que vendia tantos peixes no mar da Galileia, com um lucro certo, para seguir um homem que não dá garantias materiais, ou pelo menos providenciais suficientes. E se a gente chegar numa casa que nos rejeite? E se num dia a gente não encontrar nenhuma casa que nos receba? Deus precisava trabalhar neles o quê? Dependência. Deus vai prover o pão para todo proclamador do Evangelho. Davi, ele diz no Salmo, já fui moço e jovem, sou velho, e nunca vi um servo de Deus mendigar o pão. Deus vai prover para os seus trabalhadores. E os discípulos tinham que aprender isso, a depender do Senhor. E mais, e encontrar nesse trabalho de proclamação, casas, cidades que iriam rejeitá-los. O trabalho de proclamação do Evangelho possui essa marca. E isso aqui também possui continuidade para os nossos dias. Não somente a dependência a Deus, mas o fato de que seremos rejeitados. Vai ter casa que vai fechar as portas. Vai ter casas que não vai querer ouvir a sua mensagem. E, irmãos, para os discípulos era muito mais pior do que para os nossos dias. Hoje nós vivemos em um país cristão. Pessoas que dizem crer em Jesus Cristo. Mas imagine ter que chegar em cidades e casas para apresentar um novo, entre aspas, um novo caminho para Deus. Aquelas pessoas conheciam o Antigo Testamento.
Aquelas pessoas conheciam o judaísmo e todo o cerimonialismo do judaísmo. Agora os discípulos deveriam ensinar para as pessoas que o relacionamento com Deus, o caminho para Deus, não era mais através daquela antiga religião, mas através daquele homem, Jesus de Nazaré. Como assim através daquele homem? Como assim ele cumpre as promessas? E com o passar do tempo deveriam anunciar que aquele homem foi crucificado e que ressuscitou dentre os mortos. Como assim um homem crucificado, que ressuscitou dentre os mortos, é o rei que vai governar o mundo e estabelecer a paz sobre Israel? Como assim? Era uma mensagem muito mais difícil para os apóstolos pregarem do que para nós hoje. E eles deveriam depender de Deus. E sabendo que também encontrariam rejeições. Haveriam casas que fechariam as portas para eles. Casas que Jesus chama de indignas. As casas que fossem dignas eram as casas que abririam as portas para se ouvir a mensagem do reino, para dar o sustento para aqueles proclamadores. Mas as casas que se fechassem seriam as casas indignas. E o verso 15, ele é muito forte. O versículo de número 15, ela abala nossas estruturas. Nós temos o hábito de categorizar pecados. Existem pecados, a nossa ótica humana, que são piores do que outros. Alguns nós nos baseamos na Bíblia para dizer que são piores do que outros. E, de fato, tem pecado que é pior do que outro. Se eu contar uma mentira para o irmão Tinto, tem um peso. Mas se eu matar a Liv, tem outro. Não é verdade? Então, tem pecados que são piores do que outros. E nós categorizamos esses pecados. Então, se eu conto uma mentira, existe um grau de vergonha para esse pecado. Mas se eu adultero, existe outro grau. Uma vida de promiscuidade, de prostituição, é visto, na ótica de muitas pessoas, como um pecado extremamente grave. Saber que alguém está se prostituindo, saber que alguém é um prostituto, uma prostituta, é um pecado muito grave na ótica das pessoas. Mas preste atenção no que Jesus está dizendo aqui. As casas, os vilarejos, as aldeias que não recebessem aqueles proclamadores, receberiam juízo. Olha o que Jesus diz no verso 15. Em verdade, é de onde vem a expressão amém, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vamos comparar agora? Qual é o pecado da cidade que será julgada no dia do juízo? Não ter recebido os proclamadores. Terem permanecidos incrédulos. Não terem ouvido o evangelho. Não terem recebido o evangelho por causa de sua incredulidade, mantiveram suas portas fechadas e não quiseram ouvir a mensagem do reino. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra, segundo a história bíblica? Em Gênesis capítulo 19, nós lemos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por quê? Promiscuidade, não foi? Deus vem dos céus para a terra e diz para Abraão assim: o pecado destas cidades chegou até ali, aos céus, não suporto, eu vou destruir. É interessante, irmãos, na história bíblica, Sodoma e Gomorra são as únicas cidades destruídas por causa do seu pecado. Nínive era uma cidade má, não era? Extremamente má. Deus não quis destruí-la. Pelo contrário, Deus salvou a cidade. Mas o pecado do povo era promiscuidade.
Quando dois daqueles homens, que são a personificação de Deus através dos anjos, eram dois anjos de alguma forma materializados, eles chegam na casa de Ló, os moradores da cidade batem na porta da casa de Ló e dizem: me dá os teus visitantes para que nós abusemos deles. Olha a prática pública da promiscuidade. E por causa disso, Deus destruiu aquela cidade. Mas Jesus está dizendo aqui no verso 15 que haverá menos rigidez de julgamento para Sodoma e Gomorra do que para as cidades que não recebam a proclamação do Evangelho devido à sua incredulidade. Irmãos, o que é pior? Ser promíscuo ou ser incrédulo? Parou para pensar nisso? Jesus está dizendo que vai julgar com menos rigor Sodoma e Gomorra do que aquelas cidades que estavam vendo os sinais das mãos dos apóstolos, que autenticavam a mensagem, que estavam proclamando a mensagem, mas em sua incredulidade eles se fecharam e não abraçaram a mensagem do reino. Talvez você pode pensar assim: eu sou melhor do que fulano de tal, porque eu vou para a igreja todo domingo. Eu sou melhor do que cicrano que está pulando nas festas, se prostituindo, porque eu ainda procuro a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ainda se mantém incrédulo, o que é um incrédulo? Pela palavra, significa aquele que não crê. Não crê em quê? Ainda não crer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz paga o preço pelo seu pecado. Isso é um incrédulo. Um incrédulo, ele não tem certeza da salvação. Se você perguntar para o incrédulo: se você morrer hoje, para onde você vai? Ele vai dizer: não sei, Deus é quem sabe. Se você perguntar para o incrédulo: e se de repente você tiver que se encontrar com Deus hoje? Não sei, eu tenho vivido de modo bom, eu tenho feito algumas coisas corretas. O incrédulo responde assim. O crente, se você perguntar para um crente: se você morrer hoje, ele vai dizer: eu vou para o céu. Por que eles? Porque Cristo pagou o preço na cruz por mim. Ele confia, o crente, ele crê. Ele confia que a morte de Jesus na cruz paga o preço pelo seu pecado. O incrédulo não consegue confiar nisso. Por isso se agarra na sua justiça, no que faz de bom. Eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, não fumo, não roubo, não vou para a festa. Então eu sou uma pessoa correta, eu estou na igreja. Eu faço algumas coisas boas. O incrédulo se agarra na sua própria justiça para ser aceito por Deus. O crente entende que nada que ele vai fazer o faz aprovado diante de Deus. Por isso ele precisa confiar apenas no sacrifício de Jesus Cristo. O incrédulo é esse. Ele não confia na mensagem do reino. Ele não confia na mensagem de Jesus Cristo. Se você tem ouvido a mensagem do Evangelho, seja através da internet, seja presencialmente em nossos cultos, e ainda não tomou uma decisão por Jesus, você ainda é incrédulo. E talvez Deus vai usar de mais rigor no dia do juízo, avaliando a sua vida, do que com os promíscuos de Sodoma e de Gomorra. Nós estamos convidando cada um de vocês a tomarem uma decisão por Cristo, a se arrependerem dos seus pecados, a crerem na mensagem do reino. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você perde crendo na mensagem do reino, crendo no Rei, crendo em Jesus Cristo? O que você perde? E se você colocar na balança, o que você ganha
crendo na mensagem do reino. A vida eterna, a qualidade de vida eterna com o Senhor. Como nós cantamos, passar a eternidade com o Senhor. O que impede você de crer? O que impede na sua vida você de tomar uma decisão por Jesus Cristo? Abandone a incredulidade. Os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Os apóstolos, eles são orientados a proclamar a mensagem do reino, autenticando-os com sinais. São orientados a dependerem do Senhor. São orientados de que serão rejeitados em algumas casas, mas eles deveriam permanecer fiéis na proclamação do Evangelho. Você deve desistir quando for rejeitado? Não. Em todo o decorrer desse sermão de Jesus, no capítulo 10, nós iremos aprender que a mensagem do reino não terá portas abertas em todos os lugares, mas devemos perseverar no trabalho de proclamação, no trabalho de anúncio de que o reino chegou e você pode desfrutar as bênçãos desse reino hoje. Vamos orar. Queria convidar o irmão Osiel aqui à frente, por favor. O irmão Osiel, ele vai orar, encerrando o nosso culto. E eu queria que você estivesse orando por alguém que você está evangelizando, por alguém que está presente na igreja hoje. Se você quiser conversar conosco, estamos à sua disposição e queremos orientá-lo a encontrar o caminho da vida, o caminho de um relacionamento com Deus. Enquanto o nosso dirigente ora, ore também. Se tiver que pedir perdão a Deus, perdão dos seus pecados, a salvação, o dia pode ser hoje. Vamos orar. Deus amado, nós queremos agradecer pela Tua palavra que foi pregada nessa noite aos nossos corações. Obrigado porque ouvimos a verdade exposta nela. Te pedimos que o Senhor nos faça perseverantes na pregação do Teu Evangelho, mesmo sabendo que em alguns locais teremos portas fechadas, encontraremos pessoas que não estão dispostas a te seguir, a aceitar o Senhor, mas que o Senhor nos dê perseverança. Sabemos que temos o maior sinal que o Senhor nos deu, que foi Jesus Cristo, que nos últimos dias tem nos falado. E nos ajuda a sempre confiar e colocar a nossa dependência nele, confiantes de que o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas. Abençoa os nossos visitantes que não têm aceitado ainda o Senhor como Salvador, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, daqueles também que têm ouvido do Teu Evangelho por meio de nós, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. É o nosso pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nosso culto está encerrado. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.